Galera, hoje nós vamos conversar sobre uma questão que está rondando a minha mente nos últimos dias, depois que eu vi isso sendo discutido em alguns sites gringos e depois também foi discutido em alguns canais e alguns sites aqui do Brasil, que é o fato dos mangás estarem vendendo bem mais do que os comics, do que os quadrinhos ocidentais. Então a gente vai comentar sobre isso no vídeo de hoje. Como base para esse vídeo, além de algumas informações que eu li ultimamente, eu também vou utilizar um post aqui da comunidade do canal, que eu postei o top 50, se eu não me engano, de HQs e mangás mais vendidos de um determinado dia da Amazon, e naquele dia, se eu estou me lembrando, entre os 50 mais vendidos nessa categoria, que era de HQs, mangás e graphic novels, nós tínhamos apenas 6 quadrinhos e graphic novels ocidentais e os outros 44 títulos eram mangás. No dia de hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, inclusive eu vou deixar o link ali na descrição, se você pegar o top 100 mais vendidos nessa mesma categoria da Amazon, nós temos apenas 17 quadrinhos e o resto, os outros 83, são todos mangás. Então, com base nesse post que eu fiz na comunidade, com base nas respostas que vocês comentaram lá, que foram muito interessantes, inclusive, e com base no que eu li ultimamente, eu vou gravar esse videozinho aqui. Então, vamos lá. Se você curtir esse vídeo, deixa o seu like ali embaixo, que isso ajuda o canal pra caramba. Se vocês quiserem comentar mais sobre essa questão, por favor, comentem ali embaixo. E não se esqueçam que eu vou deixar o link dos mais vendidos da Amazon ali na descrição para vocês darem uma conferida. Mas enfim, vamos lá. Surgiu essa discussão, acho que no dia 17 de maio, no site, pelo menos onde eu vi, né, que é o Epic Stream, mencionando o fato dos mangás estarem vendendo muito mais do que os quadrinhos ocidentais. Isso nos Estados Unidos. Se nos Estados Unidos, onde os comics praticamente surgiram, os quadrinhos estão vendendo menos do que mangás, como que seria o resto dessa situação no restante do mundo? Eu comecei a pensar nessa questão e comecei a reparar mais, como eu disse, no top 50, top 100 mais vendidos da Amazon, e comecei a ver que aqui no Brasil essa situação também está mais ou menos assim. A gente consegue ver no ranking da Amazon que mangás estão vendendo bem mais do que HQs ocidentais. Eu fiz esse post então lá na comunidade e foi comentado pelo Hugo, que sempre comenta aqui no canal, deixa eu achar aqui o comentário dele, que ele achava que a lista da Amazon não era um bom indicador, porque a Panini, que é a principal editora que publica quadrinhos mainstream americanos aqui no Brasil, ela está atrasando um pouco os títulos, então acaba que o leitor prefere comprar os títulos americanos em outros lugares, como bancas, a própria loja da Panini ou comic shops. Isso é verdade, eu também estou preferindo comprar esses títulos em bancas ultimamente, mas, como eu disse, esse top da Amazon que a gente está utilizando aqui como indicador, ele não é apenas o único indicador que surgiu atualmente. Os próprios números na América do Norte, berço dos cómics americanos, estão mostrando que os mangás estão vendendo bem mais do que quadrinhos. Então a discussão não pode ser descartada só por causa do indicador da Amazon, sendo que nós temos outros indicadores que podem apresentar, né, esse mesmo resultado de que os mangás estão vendendo mais. O próprio Hugo levantou também um outro ponto interessante, de que os mangás, eles têm os animes que os alavancam, e isso é realmente um bom ponto. No dia 31 de maio, se eu não me engano, eu vi uma notícia falando que as vendas do Jujutsu Kaisen tinham sido alavancadas em 600% depois do lançamento do anime. Eu vou deixar todos esses links que eu estou mencionando ali na descrição, inclusive. E os quadrinhos americanos, via de regra, eles têm adaptações em outras mídias, e o próprio Hugo fala disso, só que nós não temos adaptações muito fiéis. A DC Comics ainda faz isso com os filmes dela de animações, mas nós não temos, assim, retratações fiéis do que acontece nos quadrinhos em outras mídias, como acontece nos mangás. É claro que o mangá ele tem uma outra linguagem. Por ele ter, geralmente, começo, meio e fim, é muito mais fácil você adaptar isso do que adaptar uma mídia que está presa à cronologia de muitos e muitos anos, como são os comics. Então você não consegue ter esse elemento que alavanca o quadrinho, porque as adaptações são diferentes e conseguem se manter sozinhas, como são os filmes da Marvel, as séries que estão saindo agora, inclusive eu comento tudo lá no Soco Foguete 2, vou deixar o link aqui em cima, e por causa disso, os mangás eles têm essa ferramenta a mais que os permitem vender mais. Os animes,
impulsionam muito, como a gente pode ver no exemplo do Jujutsu, a venda dos mangás e, por consequência, o mercado vai se retroalimentando. E isso é uma vantagem muito grande com relação aos cómics ocidentais. Os mangás surgem, eles vão fazendo sucesso, aos poucos eles ganham adaptação em anime, o anime alavanca as vendas do mangá e o mangá continua alimentando o anime e assim vai. Então esse ponto que o Hugo levantou é muito legal porque os cómics americanos não conseguem fazer esse ciclo perfeito. É claro que com o lançamento de uma série, por exemplo, o Sweet Tooth, você vende mais quadrinhos, inclusive o primeiro volume do Sweet Tooth está no top 50 aqui da Amazon, então você percebe que lançou a série esses dias, agora o quadrinho está vendendo mais, mas você não consegue dar continuidade para isso, pelo menos é a minha impressão. Um outro ponto levantado, assim, muito interessante aqui no canal, foi feito pelo Luiz Fernando Barbosa, que também sempre comenta aqui, muito obrigado para todo mundo que comenta no canal, inclusive, que é sobre a questão da renovação do público. Os mangás, eles têm faixas demográficas, então todo mundo tem o seu título para ler. E a cada momento estão saindo títulos novos, sendo que os mangás, eles têm a grande vantagem de ter um final. Então, como eu mencionei agora há pouco da cronologia, de muitos e muitos anos que os cómics têm, os mangás não têm isso. Você pega o número 1, lê até o final e depois você parte para outra obra. Então o público se renova muito mais fácil e todo mundo consegue ter um ponto de partida muito fácil e acessível na hora que você quer ler um título. Você só pega o número 1 e começa. É claro que tem uns outros títulos que tem uma numeração maluca, você tem que pesquisar mais um pouco por onde começar, mas no geral você consegue encontrar um ponto de partida, sendo que nos cómics americanos você tem aí mais de meio século de cronologia e a coisa vai ficando cada vez mais complicada. A Verônica, que sempre comenta aqui no canal também, ela também comentou sobre essa renovação do público, falando que hoje em dia os cómics americanos eles parecem ser mais voltados para pessoas mais velhas, sendo que os mangás eles conseguem abranger aí todos os públicos. Então por isso seria natural esse movimento de maior venda dos mangás, porque os cómics estão ficando nichados dentro do próprio nicho da nona arte. E eu tendo a concordar com isso, porque a maioria dos novos leitores você percebe que está lendo hoje em dia mangás e não quadrinhos, justamente por essa questão da cronologia, por causa da renovação do público e essas outras questões. Um outro ponto também que foi levantado por mais de uma pessoa, como o Ed Júnior e o Adilson Assis, é a questão dos valores. Hoje em dia, um mangá você compra por R$ 29,90, sendo que nós temos mensais da DC e da Marvel com preço inferior a isso, mas, em geral, como eu estava falando, é muito mais fácil você se localizar em comprar um mangá, porque o mangá você sabe que você vai ter que ler um por mês, um a cada bimestre, por aí vai. E os quadrinhos, eles são mais baratos, mas muitas vezes, para você entender a história como um todo, você tem que comprar mais de uma edição, porque as coisas no universo da DC e no universo da Marvel, elas vão se ramificando em diversas edições, e quando você vê, você já tem um monstro de pilhas de edições e edições e edições que você precisa ler para entender uma única história. Nos últimos anos, as editoras estão tentando não fazer tanto isso, mas a gente percebe ainda que nós temos sagas principais, daí essas sagas têm tie-ins, e daí essas sagas têm histórias dentro de outras revistas, e mesmo que isso esteja um pouco mais enxugado hoje em dia, esse monstro ainda existe. Então a questão do valor, para mim, influencia mais nessa parte. Enquanto que uma mensal isolada é mais barata que um mangá, você precisa pegar mais de uma mensal, talvez, para entender uma única história. O Galego Nerd, também, que sempre comenta aqui no canal, falou sobre a saturação do mercado americano e que os mangás conseguem fugir um pouco disso. E outra coisa que ele comenta, bem interessante, é que os mangás também nos permitem mergulhar em uma cultura que é bem diferente da nossa. Então isso também serviria de atrativo para o público, e o que eu acho realmente válido. Voltando naquele ponto da cronologia, o Alexandre Floquet, que também sempre comenta aqui no canal, ele fala que embora os mangás hoje em dia sejam uma preferência da maioria do público, ele prefere quadrinhos. E ele fala que ele lê muitos quadrinhos por causa da nostalgia. E daí, por esse comentário do Alexandre, a gente consegue puxar aquela questão de se hoje em dia quadrinhos são feitos para um subnicho dentro do nicho. Será que quadrinhos de super-herói tem o mesmo impacto hoje num adolescente do que numa pessoa que já conhece aqueles personagens e já tem um apego por eles? Eu acho que não. Eu acho que hoje em dia um mangá tem esse impacto que os quadrinhos tinham anteriormente. Então, é aquela questão da renovação do público e do envelhecimento de um determinado público e que os quadrinhos são voltados para esse público. Não sei se deu para entender o que eu falei, mas é isso.
E o Tony também, que sempre comenta aqui no canal, ele também fala um pouco sobre essa questão. Ele fala que os quadrinhos europeus que chegam aqui têm um público específico demais, e ele fala aqui, e eu estou citando, os velhos como eu e os colecionistas, e ele fala que o mercado americano está pouco criativo comparado com o japonês. Então, são todas essas questões que, na minha opinião também, fazem com que os mangás estejam vendendo muito mais ultimamente do que os quadrinhos ocidentais. A gente tem outros comentários bem interessantes lá, então se você quiser dar uma passadinha no post, ler tudo e quiser também complementar a discussão, sinta-se à vontade, mas eu acho que é isso. Não tem uma resposta específica para falar o porquê dos quadrinhos estarem vendendo menos do que mangás, mas aparentemente essa é a realidade de hoje em dia. Os quadrinhos, eles não estão conseguindo renovar o público, os valores deles são mais complexos. Quando você pega aquela questão de ter que comprar mais de um título para entender uma história, o ponto de partida é mais complicado, e o fato de comics não terem começo, meio e fim, aparentemente, também dificulta aí a questão de novos leitores entrarem com facilidade no mundo dos quadrinhos ocidentais. Eu, ultimamente, também tenho reparado que as minhas próprias compras têm cada vez menos quadrinhos e mais mangás recentes. Quando eu compro quadrinhos, geralmente são coisas fechadas, coisas um pouco mais antigas que eu já sei que são legais. Eu não estou mais acompanhando mensais que estão saindo, nem da Marvel, da DC, uma outra coisa assim isolada, mais diferentona, por exemplo, Estranhas Aventuras ou a minissérie do Rorschach. Essas coisas eu ainda leio, mas agora quadrinhos mainstream de super-heróis realmente eu não estou conseguindo mais ler, e eu imagino que outras pessoas também tenham esse sentimento. E assim, coisas recentes que eu estou comprando, coisas que eu estou acompanhando são, de fato, mangás. Vinland Saga, Spy Family, tem o próprio Jujutsu Kaisen, outras coisas que ainda não saíram no Brasil, como o Kaiju No. 8. Então essas coisas são realmente legais de acompanhar, e nos quadrinhos parece que a coisa sempre vai se repetindo. É claro que os clássicos ainda têm espaço no nosso coração, mas eu acho que quadrinhos novos, legais, assim, são mais raros de achar do que mangás. Não sei se eu falei bobeira aqui, não sei se eu me fiz entender, mas esse é o vídeo de hoje. Se você quiser dar uma olhadinha no top 100 mais vendidos da Amazon, olha ali para você ver que realmente os mangás estão dominando. E é isso, minha gente. Esse aqui foi mais um Soco Foguete, eu vou ficando por aqui e até a próxima.